Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para apresentar sobre métodos de extração. Então, o método de extração é um processo que consiste na transferência de um soluto, de um solvente para o outro devido às diferentes solubilidades. Então, esses solventes eles não podem ser miscíveis e devem formar duas fases, né? Uma fase orgânica e a fase aquosa. Então, o processo de extração ele consiste na separação do sistema sólido-líquido ou líquido-líquido. Então, a extração líquido-líquido, ela pode ser extração por solventes químicos, pode ser uma extração múltipla descontínua, né? Ou seja, em várias extrações, e a extração simples, que seria uma única etapa, e também a extração sólido-líquido. Na extração líquido-líquido descontínua, então, ela é indicada quando existe uma grande diferença de solubilidade do soluto entre os dois solventes, né? Então, esse processo ele consiste na distribuição de um ou mais solutos entre duas fases líquidas e na transferência de um soluto de um solvente para o outro. Normalmente utilizamos esse método para extrações cujos volumes são maiores do que 10 ml. Então, a extração líquido-líquido podemos fazer por solventes inertes. Então, esses solventes dependem de alguns critérios, como a baixa solubilidade em água, ou seja, eles não podem ser muito solúveis em água, eles têm que solubilizar a substância que desejamos extrair, e ele tem que ser inerte, não ser reativo, um baixo ponto de ebulição, um baixo custo, ser economicamente viável e ter baixa toxicidade. Então, nos métodos de extração líquido por solventes inertes, os mais comuns utilizados, compatível com a água, é o etetílico, clorofórmio, o diclorometano, hexano, etc. Então, a extração líquido-líquido por solventes ativos, ela vai consistir na adição de uma substância que vai alterar quimicamente essa substância que era pouco solúvel no solvente de origem, vai se tornar mais solúvel, ou seja, a adição de um solvente químico, ele vai tornar com que essa substância que queremos extrair se torne mais solúvel no solvente. Então, esse processo ele baseia-se numa reação ácido-base, em que utilizamos uma base para desprotonar um ácido orgânico para formar um sal orgânico que vai ser mais solúvel em água. Então, vamos tornar essa substância que queremos extrair mais solúvel, né, na fase aquosa. Então, essa extração ela consiste na formação do sal solúvel. Podemos utilizar um hidróxido de sódio, que aí vai formar o acetato de sódio. E após essa formação do sal, podemos regenerar esse ácido utilizando o ácido benzoico, no caso, utilizando o ácido clorídrico, né? Então, podemos utilizar essa extração por solventes ativos e posteriormente regenerar a substância. A extração líquido-líquido descontínua, ela é um processo que podemos obter um maior rendimento se essa extração ela é feita em duas ou mais extrações simples, né? Utilizando sempre pequenas quantidades desse solvente. Esse número de extrações vai depender do coeficiente de partição dessa substância, né? Desse sistema. Então, é fundamental que exista grande diferença nesses valores de solubilidade desses líquidos immiscíveis, né? Então, o soluto ele tem que ser mais solúvel em um solvente do que no outro. Então, a seleção, como disse anteriormente, desses solventes, me perdoe, eu acabei colocando um slide a mais, repetir. Então, essa extração consiste em duas etapas, e esse coeficiente de partição ele é responsável pelo número de extrações. Então, esse coeficiente de partição, de distribuição, melhor dizendo, ele obedece a uma lei de distribuição, em que, se fôssemos realizar uma extração simples ou contínua, em uma única extração, tomando aqui como exemplo 6 gramas de um composto orgânico, que vai ser dissolvido em 100 ml de água e 100 ml de benzeno, sabendo que esse coeficiente de distribuição é igual a 3, então, vamos ter um rendimento de 4,5 gramas desse composto orgânico. Se efetuarmos uma extração múltipla desse mesmo sistema, então, em um primeiro momento, vamos extrair 3,6 gramas, restando 2,6 gramas desse composto orgânico na solução aquosa, e numa segunda extração, no caso, dividimos o solvente, né, do benzeno em duas porções. Então, na segunda extração, vamos conseguir extrair 1,44
gramas desse composto orgânico, totalizando 5,4 gramas do composto, restando ainda 0,96 gramas na fase aquosa, ou seja, é um rendimento maior do que se efetuássemos apenas uma extração simples. Então, esse coeficiente de partição, o que é esse coeficiente de partição? Então, em um sistema que temos dois líquidos immiscíveis, quando adicionamos uma substância solúvel em ambas as fases, eles vão se distribuir não uniformemente nessas duas camadas, justamente porque a relação da solubilidade entre cada solvente. Então, os compostos mais solúveis em um solvente orgânico, no caso de que se adicionarmos uma substância que ela é mais solúvel no solvente orgânico, ele vai ter maior concentração na sua fase orgânica. Analogamente, se esse composto é mais solúvel em água, ela vai ter maior concentração desse soluto em água, sendo que esse coeficiente de temperatura é diretamente dependente da temperatura. Então, mudando a temperatura, alteramos totalmente esse coeficiente de distribuição. Então, o efeito salting out. O efeito salting out, geralmente, quando temos o soluto, ele tem uma constante de distribuição muito menor do que 1, ou seja, ele é mais solúvel na fase aquosa, o que implica em que, quando a substância orgânica ela é muito solúvel no solvente, não é muito solúvel no solvente orgânico, mas o solvente orgânico ele é um pouco solúvel na fase aquosa, então para fazer esse processo de dessolubilização, ou seja, diminuir a solubilização desse composto orgânico na fase aquosa, vamos adicionar sais ou substâncias eletrólitos que vão produzir essa diminuição da solubilidade. Um outro fenômeno que ocorre no processo de extração é a emulsão. Então a emulsão é uma suspensão coloidal de um líquido em outro, disperso em formas de gotículas que em geral não excede 0,1 micrômetros, né? Então é uma dispersão em um sistema heterogêneo. Então, em uma extração, no processo de extração, geralmente agitamos o solvente no funil, né? Então essa agitação pode formar emulsões. Então essas emulsões elas ocorrem devido a pequenas diferenças de densidade entre as duas fases, né? Então, que fases são? Podemos dizer que essas gotículas são a fase dispersa e o meio é o dispersante. Então, como falamos anteriormente, essa diferença de densidade ela causa essas emulsões, né? Então, como é que podemos nos prevenir para emulsões? Então, podemos agitar de forma circular o funil de separação, de maneira que possamos diminuir e minimizar essa emulsão, mas em situações de que não é possível a quebra da emulsão apenas com esse procedimento, vamos adicionar substâncias que aumentam essa diferença de densidade na interface da camada, né? Então, vamos adicionar espécies iônicas que aumentam a densidade da fase aquosa. Na extração contínua de sólidos ou líquidos, que envolve extrações múltiplas, né? A extração contínua vai ser uma extração simples. No caso, quando vamos extrair um sólido, fazer uma extração de um sólido, né, de um constituinte sólido, ele é transferido para um solvente e em seguida ele vai ser separado do restante sólido, né? Então, a gente utiliza um soluto que é mais solúvel em água do que no solvente orgânico. Ou seja, essa técnica ela utiliza um volume bem menor de solvente. Geralmente, esse método ele é empregado quando temos um coeficiente de distribuição maior do que 1, ou seja, o composto ele é mais solúvel no solvente orgânico. Bem, após a extração desse composto, eles geralmente vêm úmidos, né? Então precisamos retirar essa umidade desse composto. Então, que agentes secantes poderíamos utilizar? Então, o agente secante ideal ele tem que ter uma capacidade muito alta não pode ter uma capacidade alta de absorção da água. Ele não pode dissolver o solvente. Ele não pode catalisar outras reações. Tem que ter uma ação rápida, né, para justamente ele não interagir.
e não combinar quimicamente com o soluto. Então, o objetivo deste experimento é estudar os princípios básicos da teoria de extração, conhecer a aparelhagem necessária, a aplicação da técnica, utilizar a técnica de extração como método de separação e purificação de compostos orgânicos e reconhecer a técnica de extração adequada a uma separação de misturas diferentes. Então, nesse experimento, vamos manipular substâncias tóxicas, né, como etanol, clorofórmio. Então, essa substância, se ingerida ou inalada em excesso, ela pode causar náusea, vômito. O hidróxido de sódio ele é bastante corrosivo. A sua inalação em pó ou a mistura concentrada pode causar sérias lesões graves no trato respiratório. O ácido benzóico, seus vapores causam irritação à pele, garganta e olhos. A penitronilina, em contato com a pele e olhos, ela causa irritações também. Então, em caso de ingestão, pode causar náusea, dor de cabeça, etc. Então, em caso de contaminação por ingestão, ou no caso cair nos olhos ou na pele, devemos lavar abundantemente e se dirigir imediatamente ao médico. Então, o fluxograma da extração com solventes ativos, né? Vamos adicionar 10 ml de uma mistura líquida que contém ácido benzoico, penitronilina, naftaleno, dissolvidos em tolueno, em uma ampola de 100 ml, em que iremos adicionar 10 ml de ácido clorídrico a 10%, e iremos agitar e deixar em repouso para posteriormente efetuarmos a extração. Então, após a extração, iremos recolher em um recipiente, né, a camada aquosa e reservar. E a fase orgânica que está ali restante, vamos lavar com 10 ml de água. Iremos recolher novamente a camada aquosa e recolher essa camada aquosa e descartar. Então, iremos adicionar 10 ml de hidróxido de sódio e iremos recolher, após a extração, recolher a camada aquosa em um recipiente 2, que iremos adicionar ácido clorídrico nesse recipiente 2, né? E iremos resfriar esse recipiente em um banho de gelo, filtrar a vácuo lavando em pequenas porções e posteriormente secar em um papel de filtro e estocar. No recipiente 1, que estava contido ali a fase aquosa, iremos adicionar lentamente hidróxido de sódio a 50%, até que haja uma precipitação total, e posteriormente iremos resfriar esse recipiente em banho de gelo, filtrá-lo a vácuo, lavando em pequenas porções e secar em papel de filtro e estocá-lo. A camada orgânica restante iremos lavar com 10 ml de água e iremos transferir essa camada orgânica para o vidro de relógio e deixar evaporar esse solvente remanescente. Então, neste experimento com solvente ativo, ele envolve as seguintes reações, né, que vai ser a formação do sal de amônio no frasco 1. E me perdoe aqui, eu troquei, era para a reação da regeneração do sal de amônio, está aqui acima. Então, esse sal de amônio ele é regenerado com hidróxido de sódio, formando a penitronilina. No frasco 2, vamos reagir o hidróxido de sódio com o ácido carboxílico, que vai formar o acetato de sódio. E posteriormente iremos regenerar esse acetato de sódio com ácido clorídrico, que vai formar novamente o ácido carboxílico, o ácido benzoico, me perdoe. Então, nesse procedimento de extração, devemos nos atentar a alguns manuseios do funil, né? Que é a principal agitação, atritação desse funil, para que possa ter uma solução, né? Uma dissolução e um contato, e um alívio dessa pressão, que iremos pegar o funil, invertê-lo e abrir e fechar essa torneira para aliviar a pressão de gases na torneira, né?